Eleições 2022, novos conteúdos, novas narrativas. Que eleitor surgiu das urnas em 2020? Módulo 2. Vamos discutir aqui o que a gente chamou, né, nessa discussão de hoje, políticos among us. Ao longo desse curso todo, nós tentamos discutir de que maneira as mudanças da eleição de 2020 implicam na eleição de 2022. Do ponto de vista digital, nós tivemos pouquíssimas mudanças, né? Discutimos isso já no outro curso, quais foram as tendências digitais, como se comportou os comportamentos de posicionamento no Instagram, no Face, no Insta e etc. Mas, do ponto de vista geral, as mudanças substanciais, não foi uma eleição com muita inovação no campo digital, né? Talvez seja porque foi uma eleição que está buscando o equilíbrio. Mas eu não poderia deixar de apontar nisso que eu chamo, nesse curso que a gente chama de novas narrativas, novas tendências. Para quem quiser acompanhar, temos o outro curso que avaliamos só as grandes tendências digitais que surgiram em todas as outras ferramentas na eleição de 2020 e que vão continuar em 2022. Mas e nós não tivemos grande mudança. Talvez a única grande mudança, que aí a gente deixou específica para esse curso, é isso que a gente chamou aqui de como apareceu uma novidade no segundo turno, né? Que foi os candidatos jogarem game ao vivo. Quer dizer, essa talvez tenha sido uma tendência digital desta eleição que vai permanecer para outra, que é uma forma de conversar com os eleitores mais jovens. É legal fazer o vídeo ao vivo? É legal fazer o Instagram? É legal ter a política de WhatsApp, de demanda e de oferta, construir as bases reais? É legal. Mas talvez essa tendência que surgiu em especial no segundo turno da eleição, que é jogar políticos jogando game ao vivo com lideranças do mundo digital, talvez seja um caminho para você, que é candidato, a também observar que talvez seja uma nova tendência para a construção e como espaço digital para construir narrativas e etc. Quer dizer, imaginem vocês que o número de visualizações chegaram na cidade de São Paulo a 2,5 milhões, né? Mais de 8 mil comentários, 320 mil curtidas apenas num jogo de um candidato com outro influencer digital. Mas eu não quero discutir esse aspecto do candidato, eu quero discutir que essa talvez tenha sido uma novidade. Lá atrás tinham games, os candidatos faziam games, já desde a eleição presidencial, o Bolsonaro tinha um game dele, o Haddad tinha um game, mas não é um game para o cara jogar, é diferente, né? O que nós observamos aqui foi que o próprio candidato jogando com influenciadores digitais e ao longo do jogo ele expondo propostas. Isso é uma novidade que eu acho super importante. Eu até lembrei do McLuhan, porque ele tem um autor de uma frase que é muito conhecida, que o meio é a mensagem, né? Então, isso me fez remontar essa ideia de que o ato de jogar, nesse caso, é a própria comunicação, né? É o meio e a mensagem completa, e não é o discurso que pode potencialmente ocorrer nesse ambiente. Quer dizer, o ato do jogo já é a própria comunicação. Isso talvez seja um dos caminhos para você que observou as tendências que colocamos de uma política menos polarizante, de uma política mais orgânica, de uma política que olha as mudanças acarretadas pelo fim das coligações proporcionais, de que entende que elementos como desigualdade, cientistas, negacionismo da pandemia, de que a pandemia, a busca por saídas de desemprego, foi o que nós discutimos ao longo desse curso todo, vão ter que estar estarão nas narrativas dos candidatos vitoriosos em 2022, que um desses caminhos para que essas novas narrativas, para que a construção até do reforçar desse lastro social real, talvez seja através dos games. E eu quero crer que nós vamos começar a ver isso com mais frequência a partir desse ano, e em especial, né, a partir desse processo eleitoral, a partir do ano das eleições de 2022. Então, eu queria trazer isso para a gente discutir um pouco, porque tem um elemento que é fundamental nisso, né? Além das tendências políticas, começamos uma tendência nova, né? Que o próprio meio é a própria mensagem, né? Então, ao jogar o candidato, ele faz uma coisa que é revolucionária, né? Ele demonstra a disponibilidade de fazer parte de uma conversação em andamento,
né, no ambiente do jogo, brincando naquele jogo, que ocorre nos termos do interlocutor, não apenas do aquele que fala. Ou seja, quer dizer, eu estou jogando com um jovem, com um adolescente, com alguém lá que está observando aquele jogo. Ao longo desse jogo as pessoas estão assistindo e o espaço das lives, o espaço, mesmo no campo digital, que o protagonismo é o candidato, ele perde espaço porque quem define a forma é o próprio interlocutor, e não apenas quem fala. Quer dizer, isso é uma coisa, se a gente quisesse conceituar que o meio é a mensagem, é talvez isso que aconteceu no segundo turno, e aconteceu em outras eleições pelo mundo afora, em muitas cidades do Brasil, talvez tenha sido o grande reveladora desse processo. Ou seja, ao jogar, eu valorizo o interlocutor, e o próprio interlocutor, ele é que constrói a narrativa da minha própria fala. E aí eu me aproximo, né? Nesse jogo, vocês gostam, meus sobrinhos adoram, etc. No Among Us, o objetivo principal do jogador é que ele incorpora o papel de um tripulante, né? Então ele tem que detectar esses impostores, né? Quem quiser acompanhar, isso está na rede, basta digitar lá Among Us das eleições municipais de 2020. Vocês vão observar lá tudo o que aconteceu, dá até para assistir essas falas e etc. Tá certo? Por quê? O que é legal disso? Em cada rodada, um dos jogadores incorpora os impostores, né? Aí, tendo como objetivo, ter que sabotar a missão e matar a tripulação sem ser descoberto. Ou seja, nesse processo todo, ao fazer esses streams de jogos e ações direcionadas a esse público gamer, as estratégias de comunicação passaram a estar alinhadas à comunicação digital. Quer dizer, é uma forma de eu entrar no universo desse jovem, jogando o jogo que ele gosta, usando o formato do jogo, como eu falei ali, para tentar mostrar quem que é o impostor do processo político. Ou seja, eu uso o próprio universo do jogo. Ao jogar, que já é um ato lúdico, eu vou fazendo o meu discurso, a minha discussão, transmito esse jogo ao vivo para os outros interlocutores. Então, eu achei, te juro, uma experiência inovadora. Por quê? Porque ela buscou dialogar com os eleitores mais velhos, mais jovens, que são potencialmente alinhados com outras pautas. E talvez esse eleitor mais jovem, esse eleitor que está passando por essa pandemia, esse eleitor de 18, 19, 20 anos, esse eleitor que tem potência de rede, que já é um nativo digital, vai ter um papel definidor, substancial na eleição de 2022. Então, é importante que você fique atento a esse processo da gamificação. E não é gamificação de fazer o teu game, não. Mas porque teu game ninguém vai baixar. Mais importante é você, e não precisa ser um expert de jogar o game, etc. O importante é você entender que há um novo meio para sua mensagem, há um novo meio para sua narrativa, há um novo meio para você construir a mensagem do equilíbrio, do fim da polarização, da valorização da política, há um novo meio para você fortalecer a sua estrutura vertical, há um novo meio para você falar das desigualdades, da questão climática, da questão ambiental, há um novo meio para você falar da necessidade de políticas públicas concretas. Eu aqui usei todos os outros elementos das outras nós discutimos ao longo desse curso todo, né? Então, essas eleições de 2020, elas apontaram que em 2022 a aproximação do âmbito digital das campanhas não ocorre apenas a partir das plataformas específicas, como Facebook, etc., mas também através de formatos, de linguagens e de estéticas características da cultura digital. Não basta eu apenas pegar um candidato e falar, vou te desenhar para ir para a rede, vamos fazer uma live, vamos organizar, vamos te colocar no Instagram, vamos fazer o seu vídeo pro WhatsApp, vamos construir o seu canal no YouTube. Não basta mais isso. Isso foi fundamental em 2018. Foi possível fazer esse caminho. Candidatos do campo tradicional se digitalizaram e foram bem na rede. O que a gente está querendo dizer para vocês é que não basta apenas mais utilizar as plataformas. Agora é preciso se apoderar ou se apropriar dos novos formatos, das novas linguagens que nascem com a cultura digital.
porque o meio é a própria mensagem. Nesse aspecto, vai ser importante entender esses novos conteúdos, entender essas novas dinâmicas que nós conversamos ao longo desse curso todo e dialogar de que maneira que eu posso incluir esse mundo real, essa organicidade, esse processo novo, essas discussões novas, essas novas narrativas com as novas formas, com as novas estruturas linguísticas dessa cultura digital. Então, é como se fosse um passo além. Quer dizer, se você tinha que convencer em 2018 um candidato que você trabalhava aí para a rede, abrir o Facebook, não basta mais. Isso é pouco. Agora você vai ter que incorporar as linguagens, as estéticas e as características da cultura digital. Você vai ter que aprender a jogar um game para jogar com a moçada e se difundir. Você vai ter que aprender a fazer coisas inovadoras desse horizonte digital, que é a própria cultura digital, né? Não basta apenas ir lá com a sua mensagem, com o seu discurso, é incorporar e se adequar, mesmo sabendo que você não vai ser um nativo digital, né? Nesse aspecto, o conceito do McLuhan, né, as eleições de 2020, elas deram um passo fundamental, porque elas mostraram que é preciso, mais do que falar para um público específico, mais do que falar... Não, se lá atrás era falar apenas para um público segmentado, mas também compreender as modificações sociais que as mídias digitais trazem para as formas de comunicação, inclusive para a comunicação política. E parece que os candidatos começaram a compreender esse fenômeno. Ou seja, quando eu falo que o meio é a mensagem, eu preciso ser o próprio meio, eu preciso ser o próprio mensagem, eu preciso me vestir dessa cultura digital no aspecto de entendê-las. E nos diversos caminhos digitais eu colocar as minhas narrativas, as minhas mensagens, as minhas ideias e ir construindo isso ao longo do tempo. Eu quero crer que nós vamos ter uma eleição que não vai ser digitalizada como 2018. Não, 2022 não vai ser uma eleição. Vai ser uma eleição de cultura digital. Ou seja, quem conseguir compreender as modificações e os recados que foram dados em 2020, que nós discutimos ao longo desse curso todo, candidaturas mais orgânicas, candidatos que entendem o papel da ciência, candidatos que não negam a pandemia, candidatos que compreendem que é preciso ter uma estrutura, uma coluna vertebral orgânica de discussão política, que valorizam os seus partidos, que constroem articulações, que tem um certo refresh, uma nova cara para isso, mas que não negam a política, que não façam discursos antissistemas, mas candidatos que modelam isso, explicam para a população que é possível nessa articulação construir candidaturas e construir lideranças, candidatos que observam as novas temáticas, a sustentabilidade, as cidades inteligentes, o papel da questão digital, o papel da construção da política pública, somado a tudo isso. Compreendam que, e aí é por isso que eu introduzi essa aula do Among Us, compreendam que agora é preciso ter e se apoderar da cultura digital. Essas mudanças fundamentais são precisas ser incorporadas. Quer dizer, eu vou ter que me adequar aos espaços da forma como as pessoas conversam. Não é mais agora fazer meu site, fazer meu Facebook, fazer meu canal no YouTube e ficar ali. Não, eu preciso incorporar as linguagens que ali, as estéticas que ali estão sendo feitas e, do mesmo jeito que eu ia no campo de futebol, ou eu ia na quermesse, ou eu ia no encontro com os... que eu vou ter que agora entrar no mundo dos gamers, eu vou ter que entrar no mundo das discussões digitais, onde esse pessoal faz de forma lúdica o uso da rede, e ali tentar, em alguns momentos, colocar essas opiniões. Eu acho que essa talvez sejam a tendência que surgiu em 2018 e que vai prevalecer em 2022. Ou seja, é uma nova campanha digital. Não é mais apenas likes, compartilhamentos, lives, etc. Não é mais. Não é apenas isso. Vamos abandonar. Não é apenas isso. Eu agora vou ter que incorporar-me da cultura, da estética digital e buscar os espaços onde essas estéticas, essas culturas, esses grupos orgânicos se reúnem e conversam para que eu possa disseminar uma nova mensagem que não é aquela polarizante. Então, eu deixo aqui uma mensagem nesse aspecto do digital para que a gente possa entender. Quer dizer, as redes sociais e as plataformas digitais
somadas às tecnologias móveis, o celular, já trouxeram inúmeras modificações relevantes para a forma como nós consumimos, para a forma como nós nos informamos, para a forma como nós nos posicionamos politicamente, socialmente, que marcaram um pouco a história da nossa sociedade, né? Essa fragmentação política, essas diversas tribos, a dispersão, né? Tudo isso sai da frente o político que navegar nessas modificações, entendendo esses contextos novos, dessas linguagens novas. Quer dizer, não é apenas mais ter uma estratégia digital, de marketing digital. Agora é como eu me consolido nisso, como eu me incorporo nisso. Quer dizer, quem conseguir atrelar, talvez aqui não tenha uma receita, mas quem conseguir compreender todos esses recados dados nas eleições de 2020 e remodelando, porque política é dinâmica, tudo isso que a gente discutiu ao longo desse curso pode mudar muita coisa, mas as tendências eu quero crer que não mudarão. Elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser incorporadas, elas podem mudar uma narrativa aqui, outra ali, mas as tendências, as 8 tendências que nós discutimos ao longo desse curso revelaram que é importante que você, candidato em 2022, sua campanha já começou, a sua liderança já começou, a construção do seu processo político já começou. E não comece apenas pensando que você vai reproduzir velhos modelos. Não. A revalorização da política não significa a volta da velha política. A valorização de elementos centrais, como desigualdade social, como auxílio emergencial, combate à pandemia, combate aos negacionismos, a questão da sustentabilidade, da nova economia verde, a questão do uso digital para aprimoramento das políticas públicas, a questão de construir relacionamentos vertebrados com as novas linguagens de rede vão possibilitar que vocês construam caminhos um pouco mais fáceis para chegar nessa liderança, né? Na construção da vitória da sua eleição, né? Nós vamos discutir muito ao longo desse ano em novos cursos só sobre esse tema que a gente chamou aqui de Among Us, mas que é o quê? Essas novas mídias, através das novas mídias, dos novos formatos, é possível falar para públicos mais diversificados, adentrando na sua cultura, não construindo uma campanha para eles, mas adentrando na sua cultura, jogando o game e construir narrativas que sejam diferentes, que utilizem de aspectos de fragmentação e dispersão da conversação, né? É isso que a gente chama das threads do Twitter, os vídeos do WhatsApp, os desafios do TikTok, entre outros. Quer dizer, do mesmo jeito que 2016 sinalizou que era importante ter uma campanha, que campanhas digitais venciam eleições, foi lá o caso do Dória e etc., que ficou um exemplo famoso de 2016, isso foi uma tendência que possibilitou a mesma coisa com a eleição do Bolsonaro, ou seja, foi o explodir das redes, mas o explodir das redes em fazer campanha. Agora nós vamos ter o quê? Um equilíbrio entre rede e real. O equilíbrio entre rede e real, mas na rede nós vamos ter, os candidatos vão ter que se aperfeiçoar dessas novas linguagens, dessas narrativas diferentes, na construção desse processo de diversificação que possibilitará que vocês construam novos caminhos, né? As estratégias para isso são novas e vão ter que ser pensadas. Os jogos digitais também são os espaços agora, né? Para você influenciar amigos, para você conversar com as pessoas. Você pode jogar de uma casa com outra, você pode estar numa cidade jogando com um jovem de Pernambuco e etc, né? Elas, do mesmo jeito, jogam, e hoje está todo mundo hoje, eles consomem conteúdo desses jogos, eles são influenciados de uma forma ou de outra. E por essa razão, por essa estrita razão, é que nesse espaço a conversa política deve estar. Porque é um espaço de lazer, é um espaço mais leve, né? O discurso político precisa traduzir-se em conversa, né? Sempre digo isso. Quando você estiver explicando um negócio que você possa conversar, e agora o conversar num game, agora o conversar num telefone, agora o conversar no Zoom, agora o conversar no Meet, quando você possa conversar, é quando você ampliou o diálogo, né? É quando você criou a possibilidade do convencimento. E onde esses diálogos têm que estar? Onde estão as pessoas? Onde estão os jovens? Onde estão... Então, a construção dessas novas linguagens e a compreensão de que o meio é a mensagem
é fundamental para construir um posicionamento político digital na eleição de 2022. O curso todo teve o objetivo de apontar algumas tendências. É evidente que muita coisa pode acontecer. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma crise econômica, nós estamos diante um novo presidente foi eleito nos Estados Unidos. Quer dizer, há um conjunto de valores, de crenças, de ideias que vão começar a ser remodeladas, repensadas. Não significa que o que existia até ontem vai morrer. Não, tudo tem sua resiliência. Todos apontavam a morte da política em 2018. Eu estou dando aqui hoje um curso falando da ressignificação. A política está voltando ao centro, a articulação. Então, quer dizer, as coisas não são tão sim ou não. Tudo isso são tendências que nós observamos ao longo de todo esse processo de 2020. E nós queríamos trazer para você essas tendências, para que você, ao construir a sua narrativa, ao trabalhar para um profissional ao trabalhar como profissional de um candidato, ou a você como que faz reflexão, possam trazer novos elementos para a construção deste processo. Uma liderança se constrói na compreensão do que está ao seu redor. Compreender as novas regras digitais, o que aconteceu, compreender o que aconteceu com os movimentos políticos em 2020, compreender a volta de uma política mais orgânica, compreender que a polarização já demonstra um certo cansaço, compreender que os fins das coligações vão modificar o processo político, é importante, são alguns elementos, né? A busca por respostas à desigualdade são alguns elementos que nós discutimos aqui ao longo dessas quase 3 horas de conversa. O importante é que vocês dialoguem, mandem sugestões, coloquem os seus questionamentos, mas observem essas tendências e façam a reflexão sobre elas para que vocês possam ter campanhas vitoriosas em 2022. 2020 já sinalizou o que vai acontecer em 2022. Quem estiver preparado para isso vai ter uma boa eleição. Até a próxima.